Fala, minha gente, começando mais um PandaCast, hoje o PandaCast 24. Como eu falei para vocês que ia dar continuidade nesse projeto até final do ano, ia trazer alguém de relevância, alguém que eu considero importante para estar compartilhando história de vida, falando sobre empreendedorismo, que é a proposta do canal. E a gente está sendo consistente, a gente está fazendo o que a gente prometeu que ia fazer e está ajudando gente, está tendo muito feedback bacana. Eu espero que você consiga compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito e está chegando agora, se inscreve no canal. Para quem é do Instagram também, se inscreve lá no canal, dá essa força. Ajuda muito. E hoje eu estou trazendo um cara que eu já admirava assim à distância. A gente já tinha se encontrado em alguns lugares, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de bater um papo frente a frente, uma conversa mais aberta. Hoje eu estou trazendo aqui o William Costa. Grande empresário, grande empreendedor que eu admiro bastante, cara. É uma honra estar te recebendo aqui. Imagina, uma honra para mim também. Agradeço aí o convite e eu espero suprir as expectativas. De você com certeza. E é engraçado, cara, que a gente já se encontrou em alguns momentos de vida e eu sempre ficava assim comigo, cara, um dia eu vou bater um papo com esse cara, assim, sabe? E eu vou conversar com ele, vou fazer umas perguntas e graças a Deus hoje a gente está tendo a oportunidade, eu estou tendo essa oportunidade aqui de te perguntar. Já trouxe meu livrinho aqui com um monte de pergunta para tirar minhas dúvidas, que não é todo dia que a gente está de frente com alguém que já passou pelo caminho que a gente quer traçar. E cara, eu queria que tu me contasse um pouco assim da tua história, do começo, como foi tua trajetória, para a gente depois ir para a parte mais teórica do negócio e prática também, né? Bacana. Bom, Felipe, obrigado pela oportunidade. A minha trajetória ela não foi muito planejada. Eu vim de uma família humilde, nunca faltou nada, mas também nunca sobrou. Uhum. Mas eu fazia direito, acabei meu ensino médio aqui em Belém e não consegui passar na Universidade Federal. Eu fui estudar em Manaus e morar em Manaus Que bacana. Com meu pai. E nós iniciamos juntos lá, ele me conseguiu uma vaga para trabalhar na distribuidora que ele tinha acabado de montar. Só que a ideia era eu receber como um freelance, algo temporário, e o meu objetivo era ser concursado mesmo, não era empreender. Só que no meu terceiro ano de faculdade eu me vi muito envolvido com o negócio, comecei a gostar do negócio e o negócio acabou precisando bastante de mim. E aí houve um momento que nós rompemos com o nosso principal fornecedor, que representava 80% da nossa receita. Nós vendíamos material cirúrgico, fios cirúrgicos, mais especificamente na época, e a gente precisou parar, porque nós rompemos o contrato e a gente precisou se reinventar, fazer o que alguns negócios eles chamam de turnaround, né? É uma reviravolta na estratégia do negócio. Uhum. E aí meu pai e eu, nós paramos, decidimos mudar a direção dos negócios, saímos da área de correlatos, de materiais de baixo custo e fomos para a área de materiais cirúrgicos de alto custo, que é considerado o PME. E aí eu ajudei na construção da estratégia. Nesse momento eu tranquei a faculdade e falei, não, agora eu vou colocar todas as minhas energias aqui. Com quantos anos, mais ou menos? Isso eu já tinha uns 21 anos. Eu comecei com 17 com ele lá. E com 21 anos eu decidi realmente trancar e me dedicar 100% no negócio. Graças a Deus a nossa reformulação deu certo. Os projetos que eu construí junto com ele, e eu agradeço muito a ele porque ele sempre comprou os meus projetos. Sim. E ele era o sócio investidor. Então eu planejava, eu criava o projeto e eu construía o time e desenvolvia. E aí ao longo desses 15 anos posteriores, que a gente construiu uma grande empresa lá em Manaus, até hoje a empresa dele, eu não sou mais sócio dele na empresa de Manaus. Eu vendi minha participação para poder empreender aqui em Belém, do Pará. Ajudei a construir outras empresas também, no Mato Grosso, enfim. Mas a empresa está firme e forte lá, graças a Deus, dando certo, e eu tenho muito orgulho de ter participado dessa construção. Mas não foi planejado, foi o bichinho do empreendedorismo que me picou mesmo, e eu decidi focar tudo porque eu acho que eu me encontrei. Essa questão de assimilar risco, de ir para cima, de realmente tudo isso é bem o meu perfil e eu acho que eu estou no lugar certo e tudo que Deus faz é perfeito. E já vivendo na prática, né, cara? Tu já chegou lá, já tinha que botar a mão na massa, né? É verdade. Muita prática e assim, eu
comecei na prática, as coisas foram dando certo com muita... na raça mesmo, no braço, assim, com muita dedicação. Porém, assim, eu senti necessidade em um momento da minha trajetória como empreendedor de buscar conhecimento mesmo técnico. Sim. Então, chegou um momento que eu parei, comecei a buscar autoconhecimento, fiz várias formações em coach, busquei aprimorar, fiz MBA em gestão de pessoas, em gestão empresarial. Então, eu passei ali 7 anos me dedicando a buscar esse calço teórico que tem me ajudado muito. E quando você consegue construir uma base teórica forte e você consegue aplicar isso na prática, então, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de conseguir ter uma vivência prática legal, mas ter também estudado em boas escolas de gestão, de liderança, que me deram esse apanhado teórico que me ajuda muito. Então, eu não sou um empreendedor que só sei a teoria, porque você sabe que existe, né, pessoas que são muito teóricos, e não sou um empreendedor que só tem prática. Graças a Deus eu consigo conciliar essas duas áreas. Equilibrar os dois, né? E hoje em dia, qual é a área que tu atua, mais ou menos assim? Bom, a minha área é gente, né? Pessoas. É o que eu foco bastante. Tu investe. Eu invisto muito em mim, o que eu mais conheço é a formação de time, pessoas, liderança. Então, eu sempre gostei de pessoas, porque antes de você saber o que fazer, é você saber com quem você vai fazer, né? Porque você ter uma estratégia ruim com pessoas boas, você consegue às vezes ter êxito. Agora, você tem a melhor estratégia do mundo com um time ruim, não vai se cumprir. Então, assim, eu sempre entendi que a liderança e a gestão estratégica de pessoas, ela sempre foi o grande diferencial dos negócios. Então, eu fiz formações de liderança fora do Brasil, em Ohio, fiz uma formação de Stanford, fiz várias formações nos melhores cursos de liderança aqui no Brasil e, graças a Deus, essa área de conhecimento humano, tanto pelas minhas formações em coach e PNL, como formações em liderança estratégica de pessoas, eu posso dizer assim que eu tenho bastante domínio sobre a parte de pessoas e cultura dentro das organizações, né? Não que eu não saiba de gestão, não que eu não saiba de estratégia, são coisas que eu transito bem, como eu te falei ainda há pouco, mas realmente o meu foco são pessoas, a liderança. Eu estava lendo um livro, o Thiago Brunet, que é especialista em pessoas, né? Excelente. Quando a gente começa a empreender, a gente começa a ver quanto a gente precisa do outro. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso especializar nisso. E aí a gente vai buscar na internet, vai buscar cursos e tudo mais. E cheguei até nesse livro do Brunet, me indicaram. E aí ele fala uma coisa interessante no livro. Ele fala, engraçado, a gente se especializa em matemática, em português, a gente faz faculdade de um monte de coisa, a gente aprende, que talvez a gente não vá usar. E pessoas que a gente lida o dia inteiro, o tempo todo, a gente não se especializa. A gente não procura entender o outro, o porquê do outro, né? Verdade. E é engraçado que quando você não tem esse conhecimento de pessoas, você acaba buscando para perto de você pessoas parecidas com você. E quando você tem pessoas que são parecidas com você, que são boas nas coisas que você também é bom, você acaba não tendo um time complementar. E a liderança é você reconhecer os seus pontos fracos e trazer para o seu time pessoas com competências que você não tem, competências complementares às suas. Eu costumo dizer que liderança vocês criar um grande projeto que individualmente você não tinha competência para desenvolvê-lo. Mas com um grande time, com habilidades complementares, você consegue construir grandes coisas. Então, essa habilidade de você reconhecer quais são os pontos-chave do negócio e você conseguir atrair para perto de você pessoas que são especialistas em áreas que são seus pontos fracos, isso é o grande mérito do líder, né? Porque a força está no time, não está só em você. Porque se você limitar o crescimento da sua organização a você vai ficar sempre limitado. Agora, se você constrói um time complementar, você consegue replicar o modelo de negócio e fazer com que a coisa fique maior. Entendi. William, eu já tinha vontade, eu já tinha esse viés empreendedor antes, novo, diria eu. Só que eu não sabia exatamente o que era. Eu ficava me perguntando, cara,
será que eu tenho que vender isso? Aí tentava, aí dava errado, aí eu frustrava, aí não, vou tentar outra coisa. Mas isso sempre ali, com a carteira assinada, aí depois virei funcionário público, aí depois larguei o funcionário público para empreender. Legal. E porque, enfim, quando a gente descobre o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem que fazer de fato, o resto não tem plano B, só tem aquele plano ali e é isso. Plano B é fazer o plano A dar certo. É, fazer o plano A dar certo. E eu te pergunto, para quem tem esse sentimento, como é que a gente se prepara? O que é que a gente tem que fazer? Qual é o caminho que a gente tem que traçar para começar? Pronto. Cara, eu costumo dizer que você tem que achar a interseção entre aquilo que você tem paixão, aquilo que você gosta de fazer e aquilo que é uma necessidade social. Porque não adianta você ter paixão, você gostar, você ser bom, ainda tem você tem que ser bom naquilo, ou você ter potencial para ser bom naquilo, porque se você gosta, você pratica até se tornar bom, mas precisa ter uma demanda social. Sim. Então, se você acha algo que não, uma dor da sociedade, uma dor do teu público, que não está sendo bem suprida no mercado que você está, e você gosta dessa área, você se propõe a construir uma proposta única de valor para suprir essa dor de uma forma superior às outras empresas que estão no mercado hoje. Ou seja, você está entregando um valor superior ao que os clientes têm no mercado. Você gosta, você é bom e você constrói uma proposta de valor única que te diferencia dos demais, você vai se destacar. Aí você só precisa acertar na sua marca, na sua comunicação, acertar no seu público-alvo. E quando você consegue entregar de fato aquilo que você promete e as pessoas ficam satisfeitas com o teu trabalho, elas te indicam. E aí é uma questão de tempo de você ganhar um nome de mercado, você ser reconhecido no mercado e você crescer. Agora, não adianta você escolher uma área só por dinheiro ou uma área só pela oportunidade do mercado. Porque o empreendedorismo, ele é uma jornada de 5, de 10 anos. Não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Então, se você não gosta do que você faz, se aquilo realmente não te realiza, se o processo em si ele não te satisfaz, a linha de chegada tampouco vai te satisfazer. Então, você precisa estar fazendo algo que não só o final, o resultado monetário te satisfaça, mas você fazer aquilo diariamente tenha o salário emocional, porque não se torna um peso, um fardo, se torna uma jornada gratificante de realização. É, cara, isso que tu falou do tempo, entender o tempo é fundamental, porque eu acho que é o que faz as pessoas desistirem, né? Eu fico olhando assim e nem todo dia a gente acorda bem, motivadão. Então, é a importância da gente fazer o que realmente vai te satisfazer. Com Porque, certeza. cara, não sustenta. Se tu não consegue segurar aquilo ali por muito tempo, tu vai largar e vai deixar de lado. Se não é algo que tem propósito, que não pulsa na tua veia, se não é algo assim que tu te recusa a desistir, cara, eu não quero saber o que eu vou ter que fazer, mas isso vai dar certo. Tu coloca todo o teu coração, toda a tua vida, vai ter momentos que o mercado vai te testar, vai ter momentos que tu vai chegar no teu limite. E se aquilo não for algo realmente que pulsa no teu coração, tu vai desistir antes de dar certo. Eu costumo dizer que ninguém fracassa. Na verdade, a pessoa desiste antes de dar certo. Por que ela desiste antes de dar certo? Porque ela não tem propósito, porque ela não gosta do que ela faz. Porque se ela persistir, é impossível vencer alguém que não desiste. Então ela vai realmente se aperfeiçoar até ficar maduro o negócio dela e o negócio dela vai florescer. É uma questão de tempo. Se tem coração, se tem propósito, se tu gosta e se tu é bom no que você faz. Pô, bacana, cara. E eu vou usar aqui o teu exemplo, porque tu falou que tu começou ali novo com teu pai e já com a mão na massa, empreendendo, e tu sentiu a necessidade do estudo, de se preparar mais. Qual a importância disso, de se preparar? Mesmo porque às vezes a pessoa acha que tem que logo comprar um curso, e pô, não tem dinheiro para comprar aquele curso, mas cara, a internet está aí, o YouTube, muita coisa grátis, muita coisa boa. O próprio Instagram, saber usar o Instagram, seguir as pessoas certas. Como é que a pessoa pode traçar essa estratégia para estar acompanhando? Ela já encontrou o que ela quer fazer, ela está se preparando, ela começou, e agora ela tem que formar aquele ambiente para ela sempre estar energizada. Cara, primeiro você tem que identificar quais são as áreas do seu negócio que você precisa conhecer. O dono do negócio, o fundador, ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele precisa ter um conhecimento genérico, geral, das áreas importantes do business.
Então, por exemplo, se você identificou que tem 4 áreas no seu negócio que você precisa conhecer: marketing, vendas, operação e satisfação do cliente, exemplo. Essas 4 áreas você tem que fazer um planejamento de estudo, seguir as pessoas que falam desses temas, ler livros que falam desses temas, e ao longo da tua jornada tu vai aperfeiçoando o teu conhecimento, fazendo cursos, imersões, comprando livros, seguindo pessoas que falam do tema, porque assim, é incrível que o cara para fazer medicina, ele estuda 15 anos, e aí não para de estudar, o cara para ser um grande advogado não para de estudar. E tem gente que quer construir um negócio milionário, mas não quer se dedicar a desenvolver a sua capacidade, suas competências, o seu conhecimento, porque o resultado que você não tem, Felipe, ele está atrelado a um conhecimento e uma competência que você ainda não desenvolveu. Sim. Então, quando você desenvolve a competência necessária, o resultado vai vir. É uma questão de tempo. Então, eu acredito que o empreendedor que vai se destacar é um empreendedor profissional. Tem muitas pessoas que se confiam, porque eu conheço as pessoas dessa área, eu tenho um network, a área médica, eu conheço os médicos, ou então a área de estúdio, eu conheço as pessoas de estúdio, de filmagem. Cara, só o network, só o relacionamento não vai sustentar se tu não tiver competência. O network, ele abre a porta, mas se tu não tiver capacidade de gestão, de liderança, se você não tiver competência, você não vai conseguir se manter em crescimento. E o cara que vai chegar lá é o cara que se preparou e que conseguiu tirar aprendizado com os erros do passado, com a prática, e conseguiu construir também um embasamento teórico. Eu acredito muito nisso. Bacana. Eu tenho um amigo que a gente já construiu um personagem aqui que está se montando, né? E eu tenho um amigo que ele, cara, estuda muito e tudo mais, se preparou bastante, mas e aí ele perguntou, pô, cara, por que não tá dando certo e tudo mais? Aí eu falei, cara, tu tá conhecendo pessoas? Tu tá indo em ambiente, isso pode te ajudar? Porque o ambiente é importante, tu se conectar com pessoas. E é um network, né? Ele se preparou, mas não está fazendo network, que é o principal. E me fala aí, como é que se conectar com pessoas? Hoje tu viaja, as pessoas te conhecem, tu é reconhecido, muitas mentorias. Para a tua equipe, eu já pude participar, que daqui a pouco eu vou contar essa história, como foi que eu vi um treinamento teu com a tua equipe. E qual a importância disso, de se conectar com as pessoas? Certo. Eu costumo dizer que tem 4 coisas que você tem que fazer de forma intencional. O conteúdo que você assiste no Instagram, nas redes sociais, tem que seguir as pessoas certas, os livros que você lê, os ambientes que você frequenta e as pessoas que você permite que te influenciem. E, cara, intencionalmente, eu falei, eu quero fazer esses cursos, eu quero me relacionar com essas pessoas. E eu paguei o preço, investi bastante, né? Falei, esses são os melhores imersões e formações de liderança e gestão estratégica de pessoas do Brasil e alguns do mundo, que eu fiz 2 internacionais. Cara, eu vou juntar dinheiro e eu vou fazer esses cursos. Aí eu vou, nesses cursos, eu vou fazer a maior quantidade de network e relacionamento que eu puder, tanto que eu tenho contato de muitas pessoas de várias áreas, e eu fui fazendo. Num ano eu fazia 2, no outro ano eu fazia mais 2, uma jornada, né? E aí quando você mapeia esses lugares que você precisa estar, os livros que você precisa ler, você vai construindo relacionamento com pessoas que sonham, pessoas que querem construir a mesma coisa que você ou que já estão aonde você gostaria de estar. E aí você constrói um network que te puxa para cima, né? Te puxa para cima porque você já está se relacionando com pessoas que já chegaram lá. E aí você constrói o ecossistema necessário que você vai, de uma forma ou de outra, crescer. Não tem como você não crescer. Não tem como, é incrível. E eu vou te falar porque acontece comigo, tanto que tu está aqui hoje na minha frente. E quando a gente prepara, e a gente tem que entender a nossa vida como um todo, porque os amigos que eram amigos não entendam, talvez te julguem, talvez falem, cara, tu virou interesseiro, tu só quer andar com os caras, não sei o quê. E tem que entender a mente da tua família. Por isso que é tão importante, como tu falou, entender as pessoas. Porque isso, se tu não estiver preparado, isso pode te fragilizar, pode te deixar mal. Então, ainda bem que tu introduziu falando de pessoas, porque entender pessoas não é só quem tu vai trabalhar. É tu entender as pessoas que estão na tua casa, os teus amigos antigos que tu gosta deles, que tu ama eles, mas
Tu tem que entender quando eles fizerem um julgamento teu, as pessoas talvez da internet, que elas vão te julgar, não tem jeito. Exatamente. E isso daí que tu falou, cara, é importantíssimo e não tem como não crescer. Eu sei porque eu tô preparando esse ambiente, né? Comecei a me conectar com pessoas e eu já tinha te visto. Da primeira vez que eu te vi, eu já queria te fazer um convite pra gente fazer alguma coisa. Eu falei, não, ainda não é o momento. Eu fui tocar lá na tua casa e tal, e tu tava com teu filho, eu acho, era aniversário dele, uma coisa assim. E aí, no segundo momento, eu participei tava fazendo uma filmagem ali onde tu tava dando um curso pra tua equipe. E eu falei comemorando algo trimestral, algo do tipo. E aí eu falei, cara, eu acho que agora é a hora. Aí fui e fiz o convite. Aí tu já tinha aceitado. Só que foi um convite meio frio, assim, sei lá, tava no calor do momento ali. Eu falei, beleza, vai ter oportunidade. Aí conheci o Júnior Fecuri, que veio aqui, eu convidei. E falou, cara, tu tem que convidar um cara. Aí eu falei, pô, quem é? Ele falou, pô, William. Aí eu falei, pô, já convidei. Aí ele te mandou mensagem, a gente já trocou o WhatsApp. E tu entrou aqui, a gente já começou falando de negócio. Júnior Ferri, um abraço aí, se o Júnior estiver assistindo. Ele tá assistindo. Cara, sensacional. Sensacional. Então, preparar um ambiente e entender os ambientes que tu possivelmente vai estar é importante, cara. Tu tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu queria tocar no assunto que você fala sobre, muitas vezes, as pessoas que estão ao seu redor não te apoiarem. O que acontece? As pessoas, muitas vezes, não colocam em prática os seus sonhos por medo de julgamento, né? O medo de julgamento está entre os 3 principais medos que o ser humano tem. Então, tem muita gente que não coloca os seus projetos em prática porque vão fazer chacota, vão criticar. E assim, se existe uma competência necessária para quem quer ir adiante, é você ser blindado contra a rejeição. Porque não importa se todas as pessoas que estão ali perto de ti estão te dizendo que não vai dar certo. Importa se você acredita que vai dar certo. Então, vão falar mal, vão te criticar, vão fazer chacota, mas o que vai acontecer? Quando começar a dar certo, as pessoas... Porque muita gente, Felipe, eles criticam e atacam as pessoas que estão fazendo aquilo que elas não têm coragem de fazer. Então, quando tu estás fazendo, tu está saindo da tua zona de conforto, tu está dando a cara a tapa, tu está te expondo, isso é difícil. Às vezes as pessoas, no fundo delas, elas têm vontade de fazer isso, só que elas não têm coragem. E o que é mais fácil? É mais fácil atacar. Porque se você sai da sua zona de conforto e consegue, você mostra para mim que você consegue, que eu não estou conseguindo. Então acaba que de uma forma instintiva, elas acabam, como a crítica é uma forma de tentar abafar aquilo que incomoda nela. Porque dela, né? acaba incomodando, porque no fundo a pessoa queria fazer, mas não está conseguindo. Então assim... depois essa pessoa vai trabalhando e aí você vai ajudando as pessoas, ela vai vendo que você não está ali para criticar, para empurrar ela para baixo. Pelo contrário, você está aqui para ajudar eles a subirem. Aí depois que tu consegue, eles vão, pô, vamos lá, vamos fazer junto, e todo mundo cresce, aí eles passam a te incentivar. Mas nesse início você vai ser criticado, você vai ser colocado para baixo, se você não tiver uma resiliência, você tende a perecer. E o que a gente não pode fazer é isso. Perfeito. Eu acho que quem já assistiu o podcast até aqui já tá bem encaminhado aí, já, se tá anotando tudo, sabe já o que fazer. E, cara, está servindo para mim, porque apesar da gente escutar outras pessoas falando e tudo mais, mas quando a gente vê o cara que já passou por isso falando como é que funciona o ecossistema, enfim, tu estudou isso, e passar pra gente, pô, tá sendo... Pra gente fechar esse assunto, eu costumo dizer que se você não tá preparado para receber crítica e para ser apedrejado, você não tá preparado para prosperar em nada. Porque isso vai acontecer. E se quando isso acontecer, isso te intimidar e você recuar, é porque você não tá preparado o suficiente para ir adiante. Verdade. Aí eu ia fazer essa pergunta mais lá pra frente, mas eu vou perguntar aqui, porque no meu processo, eu sempre fui da igreja, sempre fui um cara, sempre toquei na igreja, eu sou músico, então sempre tive no ambiente da igreja e tudo mais. Mas estar na igreja não significava que eu estava conectado com Deus. E aí quando eu comecei a empreender, que as dificuldades começaram a vir, e que os acertos e os erros, mas eu via que tinha um vazio ali. Então eu precisei preparar o meu espírito.
alguém falou assim, cara, tu precisa... Como é que tá teu relacionamento com Deus? Conversa com Ele, como é? Tá orando, tá colocando o joelho para servir? E aí eu vi que o mais importante era isso, eu não estava fazendo. Porque isso, tu falou de resiliência, eu acho que a resiliência maior vem daí, vem do espírito, né? Vem da fé. E eu tenho certeza que tu é um cara muito conectado com Deus aí. Enfim, eu já pude estar de frente e vi como é, tu fala muito de Deus. Como é Deus assim na tua vida, no teu empreendimento, né? Cara, Deus é tudo, né? Não tem como você desassociar. Você é um ser integrado. Então, assim, eu não coloco Deus nos negócios. Não tem como. Porque, assim, a maior competência, a maior soft skill, a maior competência comportamental que um empreendedor precisa ter é fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E se você acredita que você tem um pai, que tem um Deus, que ele te ajuda, que ele te fortalece, que ele desobstrui, que ele vai à frente de ti, quebrando as barreiras que tu não consegue quebrar, e que você é um filho amado do Senhor, e que ele está ali para te ajudar, isso te fortalece, isso te dá um ânimo que faz com que você vá além, porque você acredita nisso. E se você acredita nisso, você faz tudo dar certo. Então, o meu relacionamento com Deus, a minha fé, principalmente nos momentos de pandemia, que eu achei que a minha empresa ia quebrar, nos momentos mais negros e nebulosos da minha história, que eu passei, todo mundo passa, e aí não é fácil, e ainda passo. Cara, a minha fé é eu realmente buscar a Deus e me fortalecer e me encher do Espírito Santo e permitir que Ele vá à frente e Ele vá estar no governo da minha vida. Isso é algo que eu posso dizer sem dúvida que é o meu principal diferencial como empreendedor. Eu posso ter feito 4 MBAs, 5 formações em coach, ter estudado, gastei mais de 500 mil na minha educação, mas não é isso que me faz, de fato, um empreendedor que eu considero ser um empreendedor único. O que me faz é meu relacionamento com Deus. E isso faz toda a diferença. Acho que o empreendedor que não tem isso, talvez ele fraqueje, talvez ele desista antes de dar certo, porque se você não tem fé, você não vai persistir, porque a persistência ela vem da fé. Então, já que você tocou nesse assunto, não estava no planejamento, mas Deus não é algo importante, Deus é tudo. É tudo e faz a gente entender o porquê das coisas. Porque depois que eu comecei a me conectar de verdade com Deus, e na igreja é muito importante, seja a igreja cristã que você praticar, que você vá nos domingos, é muito importante essa vida em comunidade, mas o dia a dia, a convivência, que te faz entender o porquê das coisas. Cara, por que aquilo deu errado? Aí tu para pensar, depois que passam uns anos, uns dias, uns meses, Deus coloca outra coisa na tua vida e tu vê, caramba, aquilo ali não tinha que dar certo mesmo. E aí tu vê por que ele estava à frente daquilo, por que deu errado naquele momento. Então, se tu não tem fé, tu não tem aquele discernimento para entender o quem está na frente daquilo ali, está fazendo aquilo dar errado naquele momento, com certeza tu vai fraquejar. Com certeza. Agora não, quando tu tá com ele, cara, tu fala, não, isso daqui é só uma coisa passageira, eu vou sair disso daqui bem, vou sair ileso. Cara, exatamente. Perfeito. Obrigado por compartilhar isso. Eu não costumo falar muito no PandaCast de Deus, porque às vezes as pessoas têm alguma recusa de falar, eu sei que tu não tem, então eu posso falar abertamente também. Sem problema. E, cara, liderança. A gente sabe que tu é um bom líder. A tua equipe te acompanha, as pessoas querem estar contigo. Não é um trabalho onde as pessoas vão lá bater ponto. Não é algo comum. E isso eu acho que é uma coisa moderna também, né? O novo tipo de liderança. Tu estudou para isso, tu se preparou. Quais são as peças fundamentais para um líder? Para liderar uma equipe, para ter uma empresa onde as pessoas acreditam, estão animadas de estar ali, estão trabalhando com vontade, estão empreendendo junto contigo, não trabalhando para ti, elas estão junto contigo querendo algo maior. Quais são as ferramentas principais para isso? Certo. Primeiro a gente precisa entender que as pessoas que estão contigo, elas são fundamentais. Então, tratá-las como seres humanos, com apreço, com carinho, é algo que não é uma possibilidade, é algo que é inegociável. Ou você trata a sua equipe bem, ou você não vai ter uma grande equipe.
Você precisa honrar as pessoas que estão do teu lado, respeitar, né? São princípios básicos, né? Princípios cristãos, inclusive. Mas assim, eu posso te dizer, para que você consiga construir um grande time, você precisa conhecer os sonhos das pessoas que estão contigo, as ambições, porque você vai fazer com que o sonho do Felipe se realize ao longo da jornada empresarial. Felipe, tu vai me ajudar aqui, e ao longo que a minha empresa vai crescendo, eu vou te ajudar a realizar o teu sonho. Ou seja, o sucesso dos liderados, eles têm que acompanhar o sucesso da empresa. E quando você entende qual é a ambição, não é ganância, porque ganância é uma coisa ruim. Você entende qual é a ambição, os sonhos do seu liderado, quais são as coisas que eles se importam, né? E quando você consegue ganhar a confiança, porque quando você não tem a confiança e a lealdade dos seus liderados, você não é líder, você é chefe. Então, a lealdade, a confiança, ela requer você extrapolar a relação pálida que é formal do trabalho. É você ver a pessoa e o ser humano que está por trás do crachá. E quando você tem essa relação pessoal, de lealdade, de confiança com as pessoas do seu time, e você torce por elas, você quer o bem delas, e aí você também mostra as suas dificuldades, você se permite ser vulnerável, você se abre como ser humano e você constrói essa relação de lealdade e de confiança, tratando as pessoas bem, ajudando elas, e é uma troca, né? Essas pessoas se dedicam a construir o teu sonho e, na medida do possível, tu ajuda elas. É Sim. claro que não dá para realizar rápido todos os sonhos, Não. mas quando você entende quais são esses motivadores, e para a gente pular, assim, ambição, confiança e admiração. São os 3 pilares da liderança. Se você tem a confiança dos seus liderados, se você conhece a ambição dos seus liderados, e se existe a admiração de você com eles e deles com você, esses 3 pilares te fazem extrair o melhor da equipe. Se você não tem esses 3 pilares, você não está extraindo o melhor da sua equipe. Pô, bacana, cara. E aí eu vou para uma área que eu gosto de falar porque é muito... eu acho que é fundamental, que é o dinheiro. Saber lidar com o dinheiro. E depois que a pessoa cumpriu todos esses princípios, está sendo um bom líder, estudou, se preparou, ela está no caminho certo, o dinheiro é uma consequência. Sim. O dinheiro é o que vai... é o pós disso tudo. E como é que se lida com o dinheiro? Como é que faz para você entender qual o seu momento com o dinheiro ali? Porque, por exemplo, o cara que nunca teve acesso a muito dinheiro e hoje ele tem, isso pode ativar coisas nele que talvez ele não tinha também. Como se preparar para isso também? Porque esse é um preparo importante também. Com certeza. Cara, a gente precisa entender o dinheiro como meio e não como fim. O dinheiro, ele traz segurança, ele traz a possibilidade de você realizar coisas que você não consegue realizar sem dinheiro. Mas o dinheiro, ele não precisa ser o fim em si mesmo. Eu quero ter dinheiro. Não, eu quero ter segurança, eu quero ter momentos de paz com a minha família. Porque se você fica cego pela ganância do dinheiro e se o poder sobe para a cabeça, é bíblico, né? A arrogância, ela precede a queda. Quando você começa a ganhar dinheiro, acontece muito com os empreendedores. O que eles fazem? Começa a ter caixa, em vez de fazer um caixa de segurança, estruturar, aí já compra um carrão, já aumenta muito o padrão de vida. Aí, se ele era um gestor e um líder muito atento, ele começa a ficar relapso, começa a não ter tanto cuidado com a operação do negócio. E aí, o que vai acontecendo? Vem a decadência. Agora, quando você entende que o dinheiro é algo importante, mas o principal é você ser eficiente como líder, como gestor, você entender que o dinheiro ele vai ser uma consequência, você precisa lidar com o dinheiro de uma forma sábia, guardando uma parte, fazendo uma reserva de emergência, investindo em coisas importantes, tirando um pouco para o seu lazer, a responsabilidade mesmo financeira, né? Quando você não tem essa responsabilidade, o que você faz? Você gasta tudo, às vezes é senso de merecimento, às vezes a pessoa não saber lidar com o dinheiro faz com que ela simplesmente meta os pés pelas mãos, né? Não faça planejamentos e acabe perecendo, né? E quando você permite que o dinheiro te envaideça, porque você ficou arrogante com aquele nível de sucesso, Sim. você está mostrando que você não está preparado para ganhar mais dinheiro. Porque se com aquele nível de dinheiro você já ficou super envaidecido, se você acha que você já é muito grande, o que vai acontecer? Você vai ficar ali. Porque
porque você acha que você já conquistou o sucesso. Pessoas que chegam muito longe, elas ganham, elas têm sucesso e falam, não, mas isso aqui é normal, eu quero mais, e aquilo ali não muda a pessoa. Porque o dinheiro, ele não é um mal. As pessoas que têm bons valores, quando elas estão bem financeiramente, elas só fazem mais coisas boas. O dinheiro só potencializa aquilo que a pessoa já é. Se a pessoa já é gananciosa, já é arrogante, quando ela recebe o dinheiro, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar mais, vai fazer mau uso e vai enfiar os pés pelas mãos. Então, vai muito da preparação dos valores, do caráter da pessoa, para que ele não deixe com que esse dinheiro faça com que ele se perca, porque a arrogância precede a queda. Eu acredito que é muito uma questão de cultura, de valores, né, princípios, para que você não se perca aí no meio do caminho. Cara, é isso. E tu tocou num ponto que tu não falou a palavra, mas eu creio que é o orgulho, né? Que não importa nem o nível que a gente esteja, mas o orgulho ele sempre vai te impedir de crescer. O orgulho que cara, o cara é meu liderado, mas eu não escuto um conselho dele. Cara, com certeza tu vai estar fadado ao fracasso. Certeza. Se tu não escutar as pessoas que estão ao teu redor, se tu não souber, não ter humildade para escutar os conselhos. Eu acho que humildade intelectual, Felipe, é uma das coisas mais importantes para o empresário. Porque assim, você não se permite aprender aquilo que você não admite que você não sabe. Sim. Então, se eu finjo que sei e eu não vou tentar aprender, por exemplo, eu não vou contratar uma pessoa que seja, por exemplo, especialista em finanças para me ajudar, se eu não tenho a humildade intelectual de admitir que eu não sou bom em finanças. Então, quando você tem essa humildade intelectual de continuar aprendendo e reconhecer aquilo que você não sabe, você se permite contratar especialistas, você se permite aprender, porque quem não senta para aprender nunca vai estar de pé para ensinar. Então, às vezes, a gente tem que estar na posição de aluno, às vezes, a gente tem que estar na posição de professor. Sim. Então, quando a pessoa é arrogante, ela não se permite aprender, ela não se permite buscar conhecimento, ela não contrata pessoas para ajudar ela porque ela acha que ela já sabe tudo. Sim. E aí o que vai acontecendo? Ela vai perdendo eficácia operacional e vai ficando insolúvel, né? Então, isso é muito perigoso. Assim, o empresário que mantém a mente aberta e se mantém humilde intelectualmente, com sede de aprender, que tem realmente o princípio de desenvolvimento humano, de sempre estar buscando, é aquele cara que vai estar sempre à frente, porque ele vai estar sempre mantendo o coração humilde e a cabeça aberta para coisas novas. E tudo muda o tempo todo, né? Perfeito. Cara, eu queria te perguntar uma coisa, que independente do negócio, coisas que tu acha principal, por exemplo, o cara pode vender hambúrguer, o cara pode vender chopp, assim como o cara pode vender carro. Quais são as coisas básicas que o empreendedor tem, as ferramentas? Algumas que eu aprendi, aí tu pode complementar, que é venda. Saber vender é fundamental. Com certeza. Conhecer o produto que tu está vendendo. Eu acho que esses dois, assim, é o que para mim me norteia no meu negócio. Eu falei, cara, eu tenho que aprender a vender. Eu era ruim de negócio. Eu sempre fui o cara que sempre saía perdendo, depois que eu me tocava que eu estava perdendo. Não sabia ali, não tinha noção de quanto valia exatamente aquele produto ou aquele serviço. E o que tu tem a complementar sobre isso? Sobre entender do negócio e saber vender? Quais são os pilares que tu tem aí para soltar para a gente? Cara, na minha concepção, o empreendedor, ele precisa conhecer muito bem o seu público para construir produtos e serviços, entregar produtos e serviços que consigam suprir as necessidades do seu cliente, além das expectativas dos clientes. Entregar uma proposta única de valor de fato. Então, você conhecer muito bem as dores do seu público. Sim. Acho que isso é um principal. Segundo, é você saber fazer marketing e vendas, porque se você não sabe comunicar que o seu produto ele é único, que o seu produto realmente funciona, se você não sabe vender, você pode ter o melhor produto do mundo, mas ele vai ficar na prateleira, ele não vai realmente cumprir a missão dele, né? Então, primeiro é conhecer as dores do seu cliente, conhecer muito bem o seu cliente, construir produtos realmente que funcionem, marketing, vendas, finanças, porque se não tiver gestão de fluxo de caixa, finanças, gestão, liderança, né? Gestão é você saber lidar com metas, com indicadores para saber se o seu negócio está indo para um caminho certo ou não está indo para um bom caminho.
E liderança é você ter habilidade com pessoas para mobilizar as pessoas para fazer o que é necessário, né? Então, se você entende que você precisa saber de liderança, de gestão, de estratégia, de cultura, de marketing, vendas, esses são os 6 pilares para mim. Caramba, perfeito. Ainda bem que tá gravado aí, que depois eu volto e vou anotando tudo. Ilha, outra coisa que eu queria te perguntar, eu já tô aqui, na verdade já virou uma conversa pessoal, eu já tô fazendo as perguntas, já tô tendo uma mentoria aqui. Cara, tu falou desses pilares que são fundamentais. Eu queria saber assim, qual é o momento de arriscar? Quando é que tu sabe, pô, tá na hora de eu crescer um pouco mais aqui, tá na hora de eu chamar mais gente? Como é que tu pega isso no ar, assim? Como é que tu sente que já está estruturado e tu precisa crescer mais? O conceito do arriscar, porque empreender é arriscar também, né? Certo. E como é que tu lida com isso? Porque tem gente que não tem esse perfil, mas precisa. Já tá ali, mas tu precisa crescer. Tu sente que a pessoa tem mais potencial para fazer mais, mas ela tem medo de arriscar. E certo. Como é o empreendedor lidar com o risco? Perfeito. Eu acredito que você tem que sonhar grande, mas começar pequeno. Então, hoje a gente valida o modelo de negócios, faz um MVP, o que a gente chama de mínimo viável possível. Uma vez que você tem o produto market fit, ou seja, tem um produto ideal para o seu público, você precisa... aí depois você faz crescer. Antigamente, Felipe, as pessoas pegavam e investiam lá 500 mil, 1 milhão, para validar uma ideia. E aí perdiam muito dinheiro, porque depois que ia ver que o negócio não era tão bom assim, a ideia não... o público não aceitou tão bem o produto. Então hoje, o MVP, que é o mínimo viável possível, ele te orienta a fazer o seguinte, a você criar mini protótipos de algo que você consegue testar pequeno, em vez de eu pegar e comprar um terreno, comprar um ponto e investir pesado, o que eu faço? Eu alugo algo menor, eu crio um protótipo, eu testo o meu produto, converso com o meu público, pego os feedbacks, faço o NPS, que é o Net Promoter Score, para entender se a satisfação do cliente está sendo atendida. E uma vez que eu já validei o produto, eu já vi que a experiência está sensacional, que o meu produto resolve a dor do meu cliente, aí sim eu coloco mais dinheiro para escalar ele. Mas eu já faço um investimento um pouco mais seguro, porque eu validei o negócio primeiro. Uhum. Então, a mentalidade, gente, é você testar pequeno, aprender rápido, ouvir o seu público, corrigir rápido, e depois que você corrigiu rápido, que você chegou no produto ideal, ou seja, sua ideia está validada, seu modelo de negócio está validado, aí sim você pega o dinheiro maior, dinheiro de investidor, dinheiro de banco e coloca, e aí é a hora de você assumir o risco. Quando você já validou a sua ideia, você já validou o seu produto, você já entendeu que tem recorrência, que a precificação está certa, que tem um lucro, o teu público está aceitando o teu produto, aí agora você vai colocar dinheiro, mas é um risco bem mais controlado, porque você já validou o seu negócio. Caramba. É por aí. Esse daí eu não conhecia isso. Para mim, surgiam as ideias, né? E como tu falou antigamente, ou seja, tu já está nesse novo pensamento, que é de validar uma ideia. E me diz uma coisa, como é que surgem as grandes ideias? Assim, tipo, quanto vale uma ideia? Perfeito. Uma ideia, tem um pessoal que fala que uma boa ideia, vale 10 centavos a bacia. Porque, assim, ideia não é nada. O importante é você saber operacionalizar, executar a sua ideia. Porque ideia a gente tem aqui, meia hora a gente pode ter 1 milhão de ideias. Sim. A nossa capacidade de tirar ela do papel que vai fazer a diferença. Porque o empreendedor que se prova não é um empreendedor que começa, é um empreendedor que consegue fazer dar certo. Uhum. Então, ideia por ideia, não tem tanto valor assim. A implementação e a execução dela, sim. E assim, como é que você consegue chegar em boas ideias? Existe um livro que se chama A Fascinante Ciência das Ideias que Dão Certo, uma coisa assim. Que ele fala que uma ideia, ela não nasce do criador dela. Geralmente tu pega algo, o Felipe criou algo que ele... Quando você imagina um protótipo 01. Eu pego a sua ideia, junto ao meu conhecimento, junto ao conhecimento da Andresa,
E aí o que vai acontecer? Eu misturo isso com a minha experiência e aperfeiçoo uma ideia que foi tua, depois eu aperfeiçoei ela, aí vem uma outra pessoa, aperfeiçoa a minha ideia. Então as pessoas, elas têm muito problema em tentar fazer algo do zero. E existem tantas coisas que já estão no mercado, pega um modelo e aperfeiçoa e melhora. Então o produto que chegou a ficar bem aperfeiçoado, ele começou com algo que está no mercado, que não está completamente pronto, e você conseguiu identificar o que melhorar nesse produto para ele ficar perfeito, e aí você pegou mais ou menos as diretrizes daquilo e você aperfeiçoou. E isso não é nada de errado. Então, as ideias que dão certo, respondendo a tua pergunta, Felipe, são as ideias daquilo que já existem, mas são aperfeiçoados. Não são as ideias que são criadas do zero. Porque as ideias que são criadas do zero, na prática, elas não têm funcionalidade, porque elas são criadas de uma forma muito básica. Uhum. Então, o cara que aperfeiçoou o quarto modelo da tua ideia é o cara que vai estar com um produto mais bem experimentado, e é esse que vai surfar a onda da prosperidade. Pô, que bacana, é por aí. Cara. Eu fiquei curioso para te perguntar umas coisas mais voltadas para a tua vida, assim. Como é a tua rotina, assim? Porque eu vejo que tu é um cara de energia. Eu acho que tu é um cara que deve acordar cedo, deve preparar o corpo, porque o corpo tem que estar preparado também. Com certeza. Pro dia a dia. Como é teu dia a dia? Cara, inclusive, assim, eu vou falar o livro que me influenciou muito, que é Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu sempre falo desse livro. Caramba. E você precisa decidir intencionalmente qual é os hábitos que você vai ter para a vida. Porque os teus hábitos nada mais são do que uma continuação da sua identidade. Então, quando você decide quais são os hábitos que vão te moldar, que vão fazer com que você seja a pessoa que você quer ser, você precisa repetir ele, porque eles vão ser uma confirmação da tua identidade. Então, em vez de você ser moldado pela vida, eu me acostumei a ser assim, porque não foi pensado intencionalmente. Então, tem algumas decisões, eu tenho rituais extremamente planejados, rituais de leitura, porque a partir do momento que tu lê todo dia, tu se torna um leitor. A leitura, ela faz parte da tua identidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar todo dia, de me alimentar bem. Então, o treino, ele faz parte da tua identidade. Então, quando você toma decisões irreversíveis, não é eu fazer academia para o próximo verão. Isso vai fazer parte da minha vida. Então, quais são as decisões que eu tomei? Eu tomei a decisão que eu ia dormir cedo e eu ia acordar cedo, porque eu decidi ser uma pessoa diurna. Mas William, eu gosto de ser uma pessoa noturna. Isso é uma opção sua. Para mim, funciona mais ser diurno. Então, eu acordo super cedo, acordo 5h30 da manhã, para poder render o meu dia. Eu durmo muito cedo, então antes de eu ir eu cheguei na empresa 9 horas, antes eu já treinei, eu já li, eu já me alimentei. Então, eu chego com bastante energia, produzo o dia inteiro. Eu não sei se acontece contigo, eu acordo cedo também. E mesmo eu tocando o final de semana todo, à noite acordado, mas eu mantenho minha rotina durante a semana. E, cara, o cara que acorda 5 da manhã, quando dá 8, parece que é meio-dia. Tu tá com uma fome, tu tá com uma energia assim, meu irmão. Ainda, e o dia tá só começando para as outras pessoas, e tu já fez um monte de coisa. E uma coisa legal de você ser diurno, de você treinar, de você cuidar da sua saúde, é que quando chega a noite, você tá estourado, e aí você dorme, aquele sono assim, que é muito bom. Você não tem insônia porque você desmaia. Então, assim, isso foram decisões. Decisão de dormir cedo, decisão de acordar cedo, decisão de treinar, decisão de se alimentar bem. Isso são decisões que você precisa estruturar a sua rotina para que você não saia disso. E assim, para mim, você ter saúde, você ter energia para colocar os seus projetos em prática, faz toda a diferença. Porque o líder, Felipe, ele é a mola propulsora, é aquele cara que vai tocar ali, fazer tudo acontecer. Se você chega com energia baixa, se você não está disposto, se você não dá o exemplo de energia, de execução, de fibra, como é que vai ser a sua equipe? A sua equipe vai ser toda... né? Entendi. Ou seja, você precisa dar o tom, né? E você ter energia, execução, saúde, como você dorme, como você se alimenta, se você pratica exercício físico, se você cuida da sua espiritualidade, sim, da sua saúde mental, isso faz toda a diferença. Então, isso não é eu que falo, né? A maioria das pessoas que têm ótima produtividade, elas praticam essas coisas, né? Tu vê aí o João Adib, que é CEO, dono da CIMED,
né? Ele tem lá hábito, rotina, ritual, treina todo dia, se cuida da mente, cuida do corpo. Eu faço terapia Legal. com psicólogo, eu tenho meu momento de oração, eu treino. Por quê? Porque a gente precisa estar com a mente sã, né? Para tomar boas decisões, para tocar a jornada de uma forma sustentável. Então, assim, você cuidar da sua saúde hoje para você ter produtividade e alta performance não é uma opção, é uma regra. É uma regra, inclusive, de sucesso, eu diria, porque todos os caras que fizeram sucesso de verdade, com família, porque às vezes o cara olha só pro negócio, mas pô, como tá a vida daquele cara, de verdade, assim, é só o dinheiro? Se for só pelo dinheiro, eu não quero, cara. Exatamente. Eu quero ter uma família legal, eu quero estar bem, eu quero ter tempo, quero né? ter tempo, eu quero ter saúde. Quero ter lazer com a minha família, quero curtir meus filhos. Eu acho que isso que é o principal da vida, né? Se for só pelo dinheiro em si, tem tanta gente que fala, o cara estourado. Eu falo, cara, estourado, mas tipo assim, é só o dinheiro, é só aquilo que ele está fazendo? E nenhum CNPJ vale um AVC, né? Então, a gente precisa entender que a ideia de você ter sucesso é você conseguir aproveitar, você ter saúde. Agora, se você estoura a sua saúde para você ter dinheiro, não compensa, entendeu? Tem que ser uma coisa sustentável. É lógico, Felipe, que todo valor tem um preço, né? Então, tem momentos que o desequilíbrio planejado, o desequilíbrio consciente, ele é necessário. Então, eu vou decidir realmente pagar um preço maior nesse início do negócio, vai ter que trabalhar mais de 8 horas, porque eu não tenho tantas pessoas para me ajudar, eu vou fazer mais de uma função. Então, tem um preço a ser pago no início, né? Mas de uma forma consciente. Pô, eu vou me dedicar aqui 3 anos, eu vou trabalhar 14 horas por dia, eu vou viver no meu limite, porque isso é algo planejado e necessário para esse início do negócio. Aquele momento. Mas uma coisa é você ter aquilo de uma forma consciente e escolhida durante um tempo. Outra coisa é você fazer disso a sua vida. E aí, se você constrói essa rotina para 10 anos, aí você tem o burnout, você pira, né? Porque a sua saúde mental vai embora, você realmente adoece. Então, a gente pode sim ter momentos planejados de hiperfoco, de pagar um preço, onde você conscientemente se desequilibra nas outras áreas em prol de um objetivo maior. Porém, isso não pode ser a tua rotina para sempre, porque senão você não vai aguentar e não vai valer a pena. Eu penso muito assim. Caramba. Me diz uma coisa, como tu procura as pessoas que te dão conselhos assim na tua vida? Como é que tu acha essas pessoas que tu sabe realmente que aquelas pessoas querem ver teu crescimento? Como é que tu identifica isso? Cara, ótima pergunta. Eu geralmente procuro especialistas. Então, na minha construção de network, eu tenho um cara que é bom em finanças. E aquele cara eu ligo para perguntar de finanças. Para perguntar sobre audiovisual. Eu ligo para o Felipe e para o Henrique. Né? Para perguntar, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu considero um mentor espiritual. Aí eu falo de Deus, da palavra de Deus, e a gente troca figurinhas. Uma pessoa boa em gestão, né? Gestão, indicadores. Uma pessoa boa em liderança. Então, você, ao longo da sua vida, você tem que ter na sua rede de network pessoas especialistas em algumas áreas. E construindo. Eu quero falar sobre branding e comunicação de marca. Tem um amigo meu, Estevam, né, que ele é especialista nisso, um dos melhores do Brasil. E aí, entendeu? Quando você, dependendo da sua dor, como um médico, por exemplo, se você está com dor de barriga, você não vai num neurocirurgião, você vai num cirurgião gástrico. Sim. Então, dependendo da sua necessidade, você tem que ter um mentor para cada coisa, entendeu? E aí, você tendo isso, você consegue ter especialistas que te ajudam na tua jornada, né? A Bíblia fala que, assim, na multidão de conselheiros reside a sabedoria. Então, o que são os conselheiros? Os conselheiros são pessoas especialistas em áreas que muitas vezes você não é especialista, que você se aconselha com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas são especialistas naquela área. Sim. E você não é. Então, eu acredito que você tem que construir isso. Por exemplo, eu preciso construir cultura na minha organização, eu preciso lidar com pessoas. Eu seria uma pessoa que conseguiria te ajudar bastante. Legal. Entendeu? Agora, se tu me perguntar sobre alguma coisa que é o meu ponto fraco, eu falo, olha, Felipe, isso aqui eu não consigo te ajudar, liga para essa pessoa. Legal. E aí você, ao longo da sua jornada, você tem que construir essas pessoas e você tem que se munir desses conselheiros, né?
Isso é legal. E eu vou te colocar uma experiência minha, que eu consigo captar no cliente. Às vezes o cara pede, cara, eu quero um vídeo assim, assim, assado, e a gente faz a reunião, a gente planeja tudo, a Deca faz todo o design, prepara tudo, e o cara, ele vai fazer, depois que está pronto, depois que ele gostou, ele validou, ele sentiu que aquilo é bom para ele, mas aí ele vai fazer a pergunta para as pessoas erradas. Gente que não entende do negócio dele, gente que não estava no brand que foi preparado, sabe? E aí ele sai perguntando para a tia, para o amigo, sai perguntando para a gente, e aí ele volta cheio de dúvida. E eu falo, cara, esse cara não... Tem uma máxima que é assim, você não pode pedir conselhos para quem você sabe que não pode te ajudar, que não tem o conhecimento para te ajudar, porque isso vai te deixar confuso. Por exemplo, eu confio na minha mãe, mas se eu precisasse fazer uma cirurgia gástrica, não era ela que iria me operar. Sim. Então eu não vou me aconselhar disso com ela, porque ela não é especialista nisso. Então, quando você tem problemas, um dos piores erros que você pode fazer é se aconselhar com as pessoas erradas que não têm o potencial para te ajudar naquilo. Porque você vai ficar confuso, isso vai te desanimar, e aí é capaz de você desistir porque você se aconselhou com pessoas erradas. Então, quando você tiver problemas, guarda eles para tratar disso com quem de fato tem potencial para te ajudar. Isso é muito importante. E querer ser ajudado é importante também, né? Querer Exatamente. ser ajudado muda muito. William, antes de terminar, assim, a gente já está indo para o final, já te aluguei bastante tempo aqui da manhã. Imagina. Cara, eu queria que tu deixasse uma palavra de sabedoria para a galera, sabe? Para aquela pessoa que tem vontade de empreender, que tem vontade de sair da caixinha, que quer gritar, que quer explodir, que sabe que tem... Porque a gente tem isso dentro da gente. Todo mundo é filho de Deus e ele colocou uma coisa especial em cada um. E todo mundo tem isso. Eu queria que tu desse uma palavra assim para as pessoas, para mim, para a gente que está aqui te acompanhando também. Claro. Assim, eu poderia finalizar, Felipe, dizendo assim, que uma árvore, ela não dá o fruto para si mesma, né? O rio, ele não deságua na sua própria água, né? Então nós não somos feitos nós somos feitos para servir os outros. Então a tua realização, ela está exatamente em você servir o seu público. Então quando você empreende por motivos muito interesseiros, muito egoístas, lógico, o lucro é importante, você realizar seus sonhos é importante. Agora, quando você coloca o seu cliente em primeiro lugar e você de fato consegue suprir uma necessidade social, fazer um trabalho, você vai fazer a parte de audiovisual com o Felipe, cara, eu vou me dedicar para fazer o melhor trabalho para o William, para quem me contratar. Quando você serve o outro, você se realiza. Então, empreender não é sobre você, é sobre o seu cliente e é sobre você se doar para esse cliente. É você, às vezes, se anular para satisfazer o outro. E quando você percebe que fazer isso acaba te realizando, você para de tomar medidas egoístas, de pensar só em você, às vezes você se apaixona pelo seu produto. Então, se eu pudesse finalizar com uma frase, empreender é colocar o outro, o seu cliente em primeiro lugar. E quando você serve o outro e serve a sociedade, as suas necessidades, naturalmente, elas são supridas. Porque você vai entregar muito valor para o seu público e, em troca disso, você vai reter um valor com você, que é muito justo e é muito digno, porque foi o seu trabalho. Mas você precisa, primeiro, entregar valor para o outro, pensar no outro, que, naturalmente, a sua parte vai ser garantida, né? Tem vários cases de empreendimentos que operaram no negativo, não estava dando certo, mas estava suprindo uma necessidade social, você estava fazendo... eu já mentoreei, já fiz treinamentos nas quais eu não tive lucro, mas eu ajudei pessoas. Eu consegui, de fato, causar uma mudança na empresa do cara, uma mudança na mentalidade do cara. E isso é a maior satisfação, é o salário emocional. Eu entender que eu ajudei aquela pessoa. E quando você faz aquilo, chega uma hora que você vai ter o retorno disso, né? Quem faz mais do que é pago para fazer, uma hora vai ser muito bem pago por estar fazendo a mesma coisa, vai receber muito mais com isso. Então, quando você faz com amor e você foca nas dores do outro, as suas necessidades, aquilo que é o seu, realmente isso vai acontecer. Então, empreender é sobre você satisfazer o outro e não a si mesmo.
E é difícil, né? Porque muitos empresários são amantes de si mesmos, às vezes só olham para dentro. E quando você foca em satisfazer de fato o outro, o teu sucesso ele acaba sendo uma consequência. Então eu poderia deixar essa frase aí, essa reflexão, na verdade. Né? Pô, mano, queria te agradecer por ter vindo aqui. Imagina. A gente agora tem uma caminhada aí. Eu já tenho o teu WhatsApp, então se prepare que de vez em quando vai chegar uma pergunta ali. Você sabe que pode contar comigo também. E para te encontrar hoje no Instagram, nas tuas redes sociais? Cara, o meu Instagram, a gente vai botar aí, é williamcosta.empreendedor. Quem puder seguir aí. A gente, na medida do possível, que existem muitas coisas para fazer. Na minha empresa, ela exige muito de mim. Eu tento postar meu dia a dia, minha rotina de reuniões. Eu tento colocar os treinamentos que eu faço. Tenho um treinamento de liderança e gestão estratégica de pessoas, que se chama Liderança Exponencial. Fica o convite, a próxima turma vai ser em setembro. Você está convidado para fazer. Quem puder... seguir a página do Liderança Exponencial, a gente vai colocar aí também. E espero somar à tua disposição. O importante é a gente criar valor e crescer junto, Felipe. Tamo aí. Irmão, cara, obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Gente, esse foi o PandaCast com o William Costa. Obrigado. Tamo junto. Sem palavras. Abraço. Irmão, obrigado, cara. Nada, cara. Que aula. Obrigado pela experiência. Muito bom.